qual é a parte mais difícil, cara, de defender militar? Ou é tudo muito fácil? Não. Porque não é possível. É porque quando você me falou aí, o que me veio na mente. Existe no criminal, né? O criminal, a gente consegue ter questões ali que são debatidas com pessoas que são da área jurídica. O juiz, o promotor. Então, às vezes o promotor tem uma posição contrária à nossa, mas no final das contas o juiz ali vai tomar uma decisão, né, durante o processo. E aí a gente levanta nossas teses, né, de defesa, argue as teses ali durante toda a instrução. Uma grande dificuldade que a gente, que eu, na verdade é uma visão minha, né, não sei se o Osmar vai concordar, é a atuação na área dos processos administrativos. Por quê? Muitas vezes a gente tem questões processuais que são arguídas às vezes no início do processo, já em defesa prévia, né, que são questões prejudiciais de mérito, que ali o processo às vezes não deveria nem existir, e a gente argue isso em preliminar. Porém, as pessoas às vezes que compõem o encarregado, isso aí não é culpa do encarregado nem do oficial que está apurando aquele processo. É uma questão mesmo de organização institucional, que ele recebe o processo para fazer a apuração, mas ele não é da área jurídica. Sim. Então, eu acho que, para mim, a grande dificuldade de atuação na defesa dos militares é você, às vezes, lidar num processo administrativo com pessoas que estão compondo ali a apuração, que não são da área jurídica e que não têm a obrigação de conhecer tudo aquilo ali a fundo. Aí ele segue o estatuto, ele segue o que está ali no estatuto, a questão das audiências e tal, o relatório. E aí quando a gente traz uma questão jurídica, prejudicial de mérito, uma preliminar ou uma nulidade que a gente note no processo, a gente vem arguir, existe aquela dificuldade ali do encarregado conseguir lidar com aquela questão, porque não é do dia a dia dele, não é da área dele. Às vezes ele é oficial de polícia, às vezes tem outra formação em medicina, odontologia, engenharia e tal, e quando ele pega um pedido de prescrição, por exemplo, ele não vai conseguir, às vezes, analisar aquilo a fundo. Ou uma prova, uma nulidade de uma prova, Sim, que é juntada nos autos. Para mim, essa é a grande dificuldade. Por vezes, a gente precisa pegar aquele processo e partir para o judiciário para poder tentar anular, porque dentro do âmbito da apuração, talvez aquele encarregado ou aquela comissão não tenha o manejo, o traquejo para poder sim, decidir, entendeu? entendi. Pra mim, é inicialmente lidar com o anseio, como o Rosa falou, daquela vida. Geralmente quem tá no mundo do crime tá sempre rodando, mas às vezes o policial militar cai para responder um procedimento, por exemplo, intervenção policial com resultado morte, que é questão de troca de tiro e tal. Sim. Automaticamente abre um procedimento administrativo disciplinar. É o que eu digo. Eu dou aula também, cursinho preparatório para quem quer virar polícia. Eu digo para os caras, vão devagar, vão com calma, porque o policial militar, ele responde de tudo quanto é lado. Ele responde criminalmente, ele responde administrativamente, ele responde civilmente e ele ainda responde, não vai nos dois, mas se não for no crime comum, ele pode responder no crime militar. Enquanto nós somos civis, só responderemos no crime comum. O militar responde, se não for crime comum, pode ser crime militar. Então, lidar com aquele anseio, porque o cara tá na cabeça, pô, posso ser demitido, posso ser preso. Então, primeiro, lidar com aquele anseio daquela vida. E o segundo problema que eu acho que eu acredito ter, principalmente no âmbito da justiça militar, quando eu falo justiça militar, é no âmbito criminal, Sim. é lidar com a falta de imparcialidade daqueles julgadores. Então, por ele estar naquele meio, ou eles neutro, nós não esperamos que ninguém seja, que ninguém é neutro, todo mundo tem um ponto de partida ou algo do tipo, mas o julgador ser no mínimo imparcial, e isso falece muito quando a gente fala na justiça militar. Você acha que é uma perseguição? Não, eu não diria que seria uma perseguição, mas é justamente
por ele ser imparcial, por ele ser parcial, por faltar imparcialidade, às vezes ele acaba tomando uma decisão tanto quanto gravosa para o militar, por ele já ter feito o pré-julgamento do caso, ao invés de assegurar ele a presunção de inocência e tudo aquilo que decorre da presunção de inocência, que é o ônus para a acusação, que é tratar aquele cara como presumidamente inocente. Então, por ele não ter imparcialidade, ele acaba pré-julgando e fecha-se em visão de túnel, que desconsidera tudo que se traz em favor daquele cara, mas ele já pré-julgou a matéria, ele só vai buscar o que interessa a ele para ele chegar ao resultado final que ele quer. Entendi. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, desses 2 vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!